Capítulo 22. Bom momento. Ele estava com sede depois da luta. Ainda assim, Jin-Woo pegou a xícara com um olhar confuso. Gole, gole, gole. A água fria desceu refrescante pela garganta. Como está, Yingnin? Agora que ele pensou, o título de Jinho para ele tinha passado de Yung para Yingnin. refres. E mais MG. Ele devolveu a taça para Jinho. Então, o que você acabou de ver aqui? Jinho interrompeu antes que o Jin-Woo pudesse terminar a frase, quase como se para dizer-lhe para não se preocupar. Claro. Vou levar esse segredo comigo para o túmulo. Não, você não precisa ir tão longe. Como não posso? É minha promessa com Yingnin. Bem. Certo. Se você se sente assim, não se preocupe comigo, Yingnin. Além disso, não havia como alguém acreditar que um caçador de rank derrubou o chefe de um portão de rank C sozinho. Mesmo assim, Jin-Woo estava grato por Jinho ter prometido seu silêncio por conta própria. Achei que ele não entendia bem. Ele com certeza não parece agora. Há mais alguma coisa, Yingnin? Não. Foi estranho. Jin-Woo olhou de cima a baixo para a figura de Jinho que estava em posição de sentido. Bem, acho que salvei a vida dele. Afinal, era normal alguém respeitar quem salvou sua vida. Era compreensível se fosse o caso. Claro, a verdade era um pouco diferente. O calabouço balançou levemente novamente, então parou. O tremor era o sinal de que o portão se fecharia em breve. Os tremores aumentariam com o tempo, até pouco antes do fechamento do portão, quando seria como um terremoto. Vamos. Sim, Yingnin. Jin-Woo começou a caminhar em direção ao bloqueio. De repente, as rochas desmoronadas explodiram com um flash. Bang. HW. Angdong-seok-ku entrou na sala do chefe. Vendo a aranha caída atrás de Jin-Woo, seus olhares eram incrédulos. O que? Está morto? Aqueles dois tiraram isso? Era a única coisa assustadora o seu tamanho? Bem, se for derrubado por um rank e um rank D. HW. Ang-Yung, o que fazemos agora? HW. Angdong-seok olhou para Jin-Woo e Yojin e coçou o queixo. Com a aranha morta, o portão se fecharia em breve. Era tarde demais para começar a minerar os cristais de mana agora. Eles não estavam preparados para isso e o tempo restante era de menos de uma hora. Ele teve que mudar o plano. Ele gritou para Yojinho, Yojinho. Yojinho estremeceu e deu um passo para trás, o rosto cheio de nervosismo. HW. Angdong-seok sorriu. Seu equipamento realmente chamou nossa atenção, então fizemos uma pequena investigação. Seu pai acabou sendo um louco. Presidente da Yojin Construction, Yomingan. Então o quê? Bem, estamos lhe dando uma chance. Queremos conversar sobre algumas coisas com seu pai. Mas se o que aconteceu aqui vazasse, nossa situação ficaria um pouco incômoda. Então, se você quer viver, torne-se nosso cúmplice. Uma cúmplice. HW. Angdong-seok ergueu o queixo em direção a Jin-Woo. Com seu olhar desagradável, Jin-Woo fez uma careta. Mate-sung Jin-Woo. O que? Yojinho entrou em pânico, mas HW. Angdong-seok olhou para o rosto dele e riu. O plano original era matar Jinho também. Mas descobriram que o pai de Yojinho era presidente de uma das maiores construtoras do país. Com isso em mente, um pensamento tortuoso veio a ele. E se eles filmassem Yojinho matando Sung Jin-Woo, e usassem isso para chantagear Yomingan? O patrimônio líquido conhecido de Yomingan é de cerca de 10 trilhões. Se tudo desse certo, eles poderiam ganhar várias vezes mais do que ganhariam com os cristais de mana. Essa é a sua maneira de sair daqui. Nós o deixaremos viver se você matar Sung Jin-Woo com suas próprias mãos. Caso contrário, vamos matar vocês dois. Os olhos de HW. Angdong-seok se tornaram assassinos. O que você está esperando? Ninguém vai saber o que aconteceu em uma masmorra de qualquer maneira. Um rank D está se encolhendo diante de um rank E. Yojin olhou para o lado. Jin-Woo apenas deu de ombros em resposta. Faça o que quiser, era o que lhe dizia. Yojinho sacou sua espada com uma cara determinada. Parece que ele tomou uma decisão. HW. Angdong-seok sorriu. Mas os resultados não foram os que ele esperava. Yojinho pegou sua espada e ficou ao lado de Jin-Woo. Oh! Vai se unir contra nós? HW. Angdong-seok falou consigo mesmo. O jovem mestre com certeza ficou corajoso depois de, felizmente, derrubar um chefe de nível. Sejujuan sussurrou para ele de seu lado. Yung,
O que devemos fazer? HW. Wang Dongseok sussurrou de volta. Por enquanto, cuide de Sung Jin-woo. Vamos ficar com o Sr. Moneybags por enquanto. Nossa perda foi muito grande hoje. Entendi. Uma luz brilhante apareceu nas mãos de Ju Juan. Os olhos de Jin-woo se estreitaram. Então, estamos fazendo assim, afinal. Esta seria sua primeira vez lutando contra um caçador. No entanto, ele não tinha planos de ser misericordioso com aqueles que ameaçaram sua vida várias vezes. De repente, anel som eletrônico tocou em sua cabeça. Uma missão de emergência foi criada. Missão de emergência. Ele ergueu a cabeça. Ele não deu comando para abri-lo, mas a tela da missão abriu sozinha. Esta foi a primeira vez que isso aconteceu. Quest de emergência. Lidar com os inimigos. Aqueles com intenções assassinas contra o jogador foram detectados. Garanta sua segurança lidando com esses inimigos. Inimigos com os quais lidar. 8 inimigos enfrentados. 0 não cumprimento resultará em penalidade. Os olhos de Jin-woo estavam arregalados. A missão exige que eu mate todo o grupo de HW. Wang Dongseok. Algo atrás da tela brilhou. Foi a flecha de luz liberada das mãos de Ju Juan. Bang! O corpo de Jin-woo foi lançado pela explosão e se chocou contra a parede com grande velocidade. Bater. A parede se quebrou com o impacto e as peças caíram em Jin-woo. Yingning. Youjinho tentou correr para Jin-woo em pânico, mas HW. Wang Dongseok o impediu. Youjinho. Youjinho estremeceu e parou. É melhor você não prestar atenção a uma pessoa morta e vir aqui. HW. Wang Dongseok gesticulou para que ele se aproximasse. Youjinho se virou e olhou para onde Jin-woo estava. Como HW. Wang Dongseok disse, Jin-woo foi enterrado nas rochas e não parecia estar se movendo. Vocês. Seus assassinos. Lágrimas se acumularam no canto dos olhos de Youjinho. HW. Wang Dongseok e seu grupo riram de suas palavras. Afinal, era verdade. Eles perderam a conta do número de pessoas que mataram nas masmorras. Enquanto eles riam de Youjinho, Jin-woo questionava seus olhos sobre os escombros. Isso porque o conteúdo da missão estava mudando diante de seus olhos. Quest de emergência. Lidar com os inimigos. Detectados aqueles com intenções assassinas contra %número. Garanta sua segurança lidando com esses inimigos. Inimigos com os quais lidar. 8 inimigos enfrentados. 0 não cumprimento resultará em número $%, $número $número e número $. Várias das letras se separaram e se transformaram em novas palavras. Quest de emergência. Lidar com os inimigos. Aqueles com intenções assassinas para você foram detectados. Garanta sua segurança lidando com esses inimigos. Inimigos com os quais lidar. 8 inimigos enfrentados. 0 não cumprimento resultará em seu coração parar. Era uma ameaça muito clara. Eu vou te matar se você não fizer a missão. Matar se eu não quiser ser morto. Foi uma mensagem chocante, mas sua confusão não durou muito. A confusão rapidamente se transformou em conforto. Ele não podia acreditar, mas era verdade. Desde o dia em que as missões e telas de estatísticas apareceram, um único pensamento atormentou a mente de Jin-woo. E se essa estranha ocorrência terminar? Se tudo isso acontecesse por coincidência, poderia terminar tão repentinamente. Pensamento tão preocupante sempre o seguia. Mas agora, com o surgimento dessa busca, ele obteve uma certeza. Isso não foi coincidência ou gentileza. Se o sistema viesse a ele por alguma gentileza, teria dado a ele a opção de evitar o perigo. Não usaria uma penalidade para forçá-lo a matar. O sistema tinha um objetivo. Não para fazer Sung Jin-woo ficar forte, mas precisa que Sung Jin-woo se torne forte. Dependendo da situação, até mesmo matar companheiros caçadores. Isso foi o que ele percebeu com o surgimento da missão. Ainda assim, Jin-woo encontrou conforto com o pensamento. Graças a Deus porque não foi uma coincidência. Havia um propósito claro. Cada vez que ele enfrentava o perigo, ele queria se tornar mais forte. Ele queria a oportunidade de se elevar acima de sua vida, como se estivesse segurando a beira de um penhasco. E naquele dia, no momento mais perigoso de sua vida, a oportunidade apareceu. Os objetivos do sistema estavam perfeitamente alinhados com os desejos de Jin-woo. O sistema me usa, e eu usarei o sistema. Era tudo o que ele precisava fazer. Enquanto tivesse um objetivo, ele seria capaz de manter esse fenômeno.
Jin-Woo levantou-se dos escombros. Saúde, 1360-2600. Ele realmente foi atingido pela magia de um caçador de rank. Seu único golpe tirou metade de sua vida. Não havia espaço para erros no futuro. Uma frieza invadiu os olhos de Jin-Woo. Ele começou a caminhar em direção a HW. Angdong-seok. O que? Tendo cercado o encolhido Eugênio, o grupo de HW. Angdong-seok notou Jin-Woo. O que? Ele está vivo. Jwan-Ung, parece que você perdeu seu toque. Kim/S.Sing, contra um Ranque também. HW. Angdong-seok coçou o queixo. Juan, faça acerto da próxima vez. O rosto de Juan ficou vermelho de S. Mente, eu entendi. Não. Ele definitivamente usou seu feitiço mais poderoso. Foi um ataque que consumiu um terço de seu poder mágico. Como ele poderia se levantar? Ele errou. Não, se ele errasse, não teria feito um som tão alto. Ele tinha muitas perguntas, mas não teve a chance de perguntar. Porque Jin-Woo foi o primeiro a falar, você brincou com a vida das pessoas. Os olhos do grupo de HW. Angdong-seok estavam fixos em Jin-Woo. Jin-Woo parou diante deles. Eugênio ficou surpreso, mas as outras caçadoras ficaram indiferentes. Poucos deles tinham uma expressão zombeteira. Jin-Woo continuou secamente, você está pronto para pagar o preço, certo? Com essa frase, HW. Angdong-seok bufou. O que diabos esse filho da puta está dizendo? Yingnin, eu cuido disso. Um caçador com olhos estreitos se aproximou e passou um braço em volta do pescoço de Jin-Woo. Parece que você não está realmente entendendo a situação aqui. A expressão do estreito tornou-se estranha quando ele colocou força em seu braço. Apóstrofo. O que? Por que ele não está se curvando? Ele usou toda a sua força para tentar colocar Jin-Woo em uma chave de braço, mas não importa o quanto ele flexionou, o corpo de Jin-Woo não se dobrou. Esse filho da puta não era um Ranque. As sobrancelhas do estreito umedeceram de suor frio. O que há com este poder golpear? A cabeça do estreito caiu no chão. Bak J. Juontai. Os olhos de HW. Angdong-seok tremeram. Espere o quê? Quando aquele filho da puta conseguiu uma adaga? De onde veio? O grupo de HW. Angdong-seok rapidamente sacou suas armas e deu um passo para trás. Na mão de Jin-Woo estava a presa envenenada de casaca que ele convocou de seu inventário. A adaga pingava sangue. Anel inimigos para lidar com 7 inimigos enfrentados. 7 restantes.